Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que o Espírito Santo de amor nos ilumine, nos ajude e nos dê força nos estudos para adorar e louvar a Deus, bendizer o seu nome e pelo bem das almas. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso e guardador, se a ti me confiou, a piedade divina sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. Maria, sede da sabedoria, rogai por nós. Então hoje nós vamos estudar Jerusalém, cidade e testemunho. Nós estamos na Idade de Ouro, séculos IV e V, já estudamos alguns itens de Diocleciano a Constantino Magno, a memória da Igreja, Eusébio de Cesareias, a expansão da oriental da Igreja, o Egito cristão. E agora, no Egito cristão, vocês se lembram que estudamos Cirilo, lembram? Atanásio, Antão e Cosivia. E agora vamos estudar Jerusalém, que vai das páginas 107 a 112. São 5 páginas, uma pequena aula, mas importante fazer separado para não acumularmos muitas informações. Diz assim na página 107. Os romanos tinham reconstruído uma cidade nova, a Ilia Capitolina, onde o Capitólio ocupa o lugar do templo. Nela se reconstitui uma comunidade cristã de origem pagã e desde o fim do século II se conhece um bispo. Os fiéis foram muito provados, pelas perseguições de Diocleciano e Maximiano, em 2 ondas sucessivas, como narra Eusébio de Cesareia. O Concílio de Nicéia reconheceu ao titular uma primazia de honra, porque Jerusalém era a mãe de todas as igrejas. Isso provocou atritos com o metropolita de Cesareia, Constantino. Mandou cercar o Santo Sepulcro com uma rotunda, Anástasis ou Igreja da Ressurreição. Foi nela que Cirilo pronunciou suas célebres catequeses quando ainda era sacerdote. A imperatriz Helena, por sua vez, mandou construir 2 basílicas, uma no Monte das Oliveiras e outra em Belém. Ainda existe esta. Vamos lá, agora Cirilo de Jerusalém. Vida 313 a 387. Vamos ver a sua importância, tá bom? Diz assim: nascido sem dúvida em Jerusalém, Cirilo deve ter recebido uma boa formação escolar, considerando-se sua arte oratória. Por volta de 343, é ordenado sacerdote pelo bispo Máximo, um confessor da fé, que retornou das Minas coxo e cego de um olho. Com sua morte, em 350, Cirilo, página 107, segunda coluna, foi regularmente eleito e instalado com o consentimento do metropolita. No seu ano seguinte, um conflito opôs o bispo ao seu metropolita, Acácio, que o censurava por ter vendido os objetos sacros em tempo de fome. Era um pretexto. A razão verdadeira é que Acácio pactuava com os arianos. O metropolita reuniu um sínodo que depôs Cirilo. Este resistiu. Acácio foi para a cidade acompanhado de um grupo de pessoas para expulsá-lo, manu militari, e instalar em seu lugar um prelado ariano. Dos 38 anos de episcopado,
Cirilo passou 16 longe de Jerusalém em 3 exílios. E aqui tem, para o nosso conhecimento, primeiro exílio sobre Constante, 357, 359. Segundo exílio sobre Constâncio, 359, 362. E terceiro exílio sobre Valente, 367, 378. Cirilo passou os últimos anos de sua vida ocupado em curar as feridas e restabelecer a unidade numa cidade dividida entre arianos e ortodoxos, e em restituir à cidade de Jesus a dignidade dos costumes, por causa dos peregrinos, que eram muitos. Sabemos, por Gregório de Nissa, quão abalada estava a sua reputação. O bispo de Jerusalém, como de Alexandria e de Poitiers, sofreu as perseguições por causa de sua ortodoxia e de sua fé, baseado, vira a página 108, no Concílio de Nicéia. Menos combativo do que Atanásio, menos teólogo do que Hilário, Cirilo, contudo, tinha a força tranquila da fé, a constância na provação e o zelo pela caridade e pela unidade na verdade. O erro, costumava ele dizer, tem muitas formas, enquanto a verdade tem um só rosto. Cirilo, o catequista, página 108. O século XVI é a idade de ouro da catequese batismal. Cirilo é êmulo de Ambrósio, de Agostinho e de João Crisóstomo. Temos a sorte de possuir ainda sua explicação completa do credo, em 19 catequeses, seguidas de 5 outras chamadas mistagógicas, porque são uma explicação dos 3 sacramentos da iniciação cristã, administradas na noite pascal. As catequeses batismais, então. 108, final da página, segunda coluna, já indo para 109. Durante a quaresma, o bispo ou sacerdote, primeiramente, destacava as grandes etapas da história bíblica, que anunciavam Cristo e a Igreja. Às profecias da antiga aliança correspondem os sacramentos da nova aliança. O catequista explica em seguida, de maneira elementar, mas completa, as verdades da fé, reunidas na confissão batismal ou credo. Depois de uma introdução, Cirilo explica, artigo por artigo, os 10 dogmas da fé. Deus Pai, o Filho único, a encarnação, a cruz, a ressurreição, a ascensão, a consumação dos séculos, o Espírito Santo, a ressurreição da carne, a Igreja e a vida eterna. Cirilo prega as homilias aos catecúmenos perto do túmulo de Jesus, na grande basílica constantiniana, não longe do Calvário. Diz ele, nós fazemos no próprio lugar da Gólgota a exposição sobre Cristo e o Gólgota. E acrescenta, toda a ação de Cristo é a glória da Igreja Católica, mas a glória das glórias é a cruz. As catequeses mistagógicas. Sejam elas de Cirilo ou de João, seu sucessor, isso não modifica em nada o conteúdo das 5 catequeses pronunciadas depois do batismo durante a semana pascal. Elas são muito mais curtas que as precedentes. Nessas catequeses, ser-vos-á ensinado a respeito de cada um dos ritos, suas razões e suas justificações, segundo o Antigo e o Novo Testamento. Aqui é importante, hein? Aí na página 109, olha, encontramos nelas a tipologia sacramental. Travessia do Mar Vermelho, anúncio do batismo, maná, figura da Eucaristia e a explicação
dos principais ritos litúrgicos. Para nós, essas homilias são um dos documentos mais preciosos da antiguidade cristã. Graças a Cirilo, temos um apanhado da liturgia de Jerusalém e uma amostra da catequese batismal, como também da teologia mistagógica. Vamos continuar então na página 111.2, depois a gente lê um pouquinho de Cirilo, tá bom? Vamos comigo, página 111, primeira coluna, ponto 2. Jerusalém, centro de peregrinação. Na época constantiniana, Jerusalém e os lugares santos da Palestina, dotados de edifícios suntuosos, se tornaram lugares de atração. Os monges se estabeleceram neles, primeiro em celas solitárias, depois em verdadeiros conventos. Em Jerusalém, assegurando o ofício, os monges constituem o núcleo primitivo ao qual se juntam as monjas, os clérigos e os leigos. Há mosteiros orientais e também ocidentais, uma vez que por volta de 377, Rufino de Aquileia, com Melânia, a Velha, fundou lá um convento que acolhia bispos, monges e virgens. O mesmo se deu em Belém, onde Jerônimo fundou uma comunidade ascética de homens e outras de mulheres, com Paula de Roma e a sua filha Eustóquio. Os historiadores da época, como Eusébio e Jerônimo, nos informam sobre os lugares santos e sobre o movimento dos peregrinos. Temos vários itinerários, como o de Bordeaux a Jerusalém, e mais especialmente descrições da Cidade Santa, obras anônimas ou não, entre as quais se destaca o Diário de Egéria. Os peregrinos vão de toda parte. Em primeiro lugar, dos arredores de onde os fiéis afluem para Jerusalém nos dias de festa. A partir do século IV, uma população cosmopolita visita os lugares santos. O número de ocidentais é impressionante. Eles vão da África, da Espanha, da Gália, da Itália, da Panônia, muitas vezes movidos pela insistência de Jerônimo, que acabou por se queixar de seu número. Os monges são os mais numerosos. Nós estamos submersos nas multidões de monges, vindo de todas as partes do mundo, escreverá Jerônimo. Depois bispos e leigos de condição elevada. Podem ter se introduzido abusos, como nota Gregório de Nissa, a maioria dos peregrinos vai no movimento de fé para orar, edificar-se, instruir-se e fazer penitência. Uns se fixam lá, outros querem ser sepultados perto dos lugares santos. Em Jerusalém, os peregrinos eram enterrados perto do vale de Josafá. Então agora, para terminar, vamos ver o que é o famoso Diário de Viagem de Egéria. Legal. Temos um documento excepcional sobre Jerusalém e peregrinações aos lugares santos do Oriente, graças ao diário de uma personagem difícil de situar, uma senhora culta e ligada a uma comunidade que parece mais uma residência de beguinas, do que um mosteiro. O primeiro editor supunha gaulesa, já o último pendia mais para considerá-la da Galícia. O diário, que lembra os anos de 381-384, é do maior interesse porque nos informa sobre a topografia dos lugares importantes: Santo Sepulcro, Sião, Monte das Oliveiras, Belém, Betânia. E sobre o ano litúrgico, principalmente sobre a celebração pascal, celebrações cotidianas, jejum e catequese. Esse livro está cheio de dados sobre a organização eclesiástica, bispo, sacerdotes, diáconos, diaconisas,
e várias fundações monásticas de homens e mulheres fora da Palestina, no Sinai, no Egito, na Síria, na Mesopotâmia. Acrescentamos, para terminar, que a autora escreve num latim de coloração vulgar, próximo da tradução primitiva da Bíblia. Muito interessante, então. Página 110, voltem lá. Catequese mistagógica de Cirilo. Para os novos batizados, leem-se a primeira epístola católica de Pedro, depois, sede sóbrio e vigiai até o fim da epístola. Diz assim, ponto 1. Há muito tempo, filhos legítimos e muito desejados da Igreja, eu vos queria entreter sobre esses mistérios espirituais e celestes. Mas sabendo que confiamos muito mais nos olhos do que nos ouvidos, eu esperava o momento presente para vos encontrar, mais dóceis às minhas palavras, após a vossa experiência, e para vos guiar para as pradarias mais luminosas e mais odorantes desse paraíso. Por outro lado, agora que fostes julgados digno do batismo, divino e vivificante, sois capazes de acolher os mistérios mais divinos. Portanto, uma vez que daqui por diante devemos pôr à mesa para vos nutrir com ensinamentos mais perfeitos, vou dá-los a vós com diligência, para que sabais o que se passou em vós na noite de vosso batismo. Ponto 2, como já vimos aqui no final da página 109, a tipologia das catequeses do São Cirilo são sacramentais. Do Mar Vermelho ao batismo. Vamos lá, página 110. Para começar, entrastes na sala que precede o batistério e de pé, atentos e voltados para o ocidente, recebestes a ordem de estender a mão e renunciastes a Satã como se ele tivesse presente. Ora, deveis saber que isso está prefigurado na história antiga. Quando o faraó, o mais duro e mais cruel dos tiranos, oprimia o povo livre e nobre dos hebreus, Deus enviou Moisés para tirá-lo da dura servidão dos egípcios. E eles passaram o sangue do cordeiro nas ombreiras de suas portas, para que o exterminador evitasse as casas marcadas com o sangue, e de maneira miraculosa o povo hebreu foi libertado. Em seguida, como depois de sua libertação, o inimigo se lançasse à sua perseguição, e vendo o mar abrir-se miraculosamente diante dele, continuasse a seguir as suas pegadas, foi tragado e repentinamente pelo Mar Vermelho. Ponto 3. Passemos agora da história antiga para a nova, da figura para a verdade. Agora entra a parte de conclusão da tipologia interpretativa sacramental de Cirilo. Lá Moisés enviado por Deus ao Egito. Aqui, Cristo é enviado ao mundo pelo Pai. Lá Moisés deve tirar o povo oprimido do Egito. Cristo deve libertar aqueles que penam no mundo sobre o peso do pecado. Lá, o sangue do Cordeiro afastou o exterminador. Aqui, o sangue do Cordeiro se mancha. Jesus Cristo pôs os demônios em fuga. O tirano perseguiu o povo hebreu até o mar. A ti, o demônio atrevido, impudente e malfazejo, te seguia até as fontes salutares. O tirano foi tragado pelo mar. O demônio desapareceu nas águas da salvação. E aqui está, então, um exemplo sobre as catequeses mistagógicas de São Cirilo de Jerusalém. Essa aula breve terminamos e depois continuaremos com a irradiação da Capadócia cristã de São Basílio e Companhia Bela, muito importante, tá bom? Muito obrigado, paz e bem.